Vamos orar mais uma vez, né? Senhor, nós colocamos esse tempo aqui em Tua presença e pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para percebermos qual que é a vontade do Senhor. Livra-nos de toda dispersão, de toda falta de compreensão, e Senhor vá além daquilo que o vaso tem para compartilhar, a fim de que o Senhor alcance corações aqui que possam louvar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o encargo que eu tenho para essa manhã, ele também passa dentro daqueles estudos que nós fizemos no sábado, né? Aquela série de estudos. E eu queria, nesse assunto, sintetizar com os irmãos, porque é muito importante que a gente toca especificamente na vida do Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus. E eu sei que para este ano, quero só fazer um pano de fundo, os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Eu sei que para esse ano, todo mundo faz muitos planos, né? Eu vou ler a Bíblia toda, e eu quero aprender mais do Senhor. Todo mundo faz planos, né? No início do ano a gente faz planos mesmo. Mas eu quero encorajar os irmãos a ler as Escrituras, além de ler linearmente vocês lerem, buscar capturar aquilo que o Senhor está falando. E Deus é muito didático. Então, assim, uma maneira que você pode aprender melhor pela Escritura, você tem que sempre pensar assim: Deus, na didática da palavra de Deus, em cada assunto, Deus sempre separa 7 pontos que é muito imprescindíveis. Às vezes você passa batido, né? Por exemplo, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Não é assim? Enoque é o 7º, depois de Adão. Enoque significa aquele que andou com Deus, já não era, né? Depois do dilúvio, por exemplo, você tem lá Sem, Cã e Jafé e as genealogias. Mas pós-diluviano, por exemplo, você tem Jacó, né? Que é Sem, Cã, Jafé, Abraão, Ló, Isaac e Jacó. E Jacó tem um ciclo de 7 também. 7 anos por uma esposa, 7 por outra, trabalhou mais outros 7 anos. Aí no Egito você tem 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Então, irmãos, entende por que é assim? O Senhor quer nos ensinar. Às vezes você lê a Bíblia tudo direto, você perde esses detalhes tão importantes na palavra de Deus, né? E eu poderia citar quase toda a Escritura para os irmãos, que na minha ignorância foi a maneira de aprender a palavra de Deus, foi assim, né? Poder entender que o Senhor quer falar em cada assunto específico. Então eu quero encorajar vocês, que esse primeiro dia do ano, né, nós estamos reunidos, sem entrar na palavra de Deus, mas não só ser um leitor, né? Josué, por exemplo, você sabe, foi rodeado Jericó 7 vezes, no último dia, mais 7 vezes, e as muralhas caíram, não é assim? E toda a Bíblia, quando você vai no juízo, tem 7 juízes lá que eles são notórios entre os demais, né? E começa quando vai até Jefté, né? Que significa Deus vai abrir um caminho. Depois você começa com Sansão e assim por diante. Irmão, as Escrituras nos ensinam. Então nós podemos ser apenas leitores das Escrituras, apenas assim, de maneira rasa e saber alguma coisa. Porque quando a gente vai tocar na vida de Jesus, principalmente, é mais profundo ainda, são águas profundas, né? Então, no Novo Testamento, por exemplo, você vai pegar a vida de Jesus, você tem lá 7 eventos marcantes da vida de Jesus. E o próprio Evangelho de João tem 7 sinais, começa com a boda de Caná da Galileia e termina com a ressurreição de Lázaro. Os irmãos entendem como é que Deus quer nos ensinar através das Escrituras, né? Aí depois você tem da ressurreição de Jesus, as suas aparições, até a descida do Espírito Santo, vai encontrar mais 7 detalhes importantes, né? Não estou querendo ser muito pragmático nisso aqui, não, nem dogmático. É uma maneira de vocês aprenderem, é só uma sugestão, várias maneiras de vocês aprenderem, né? Depois você tem Atos dos Apóstolos ali, do início da igreja, até a conversão de Paulo ali, tem 7 eventos, também importantes. Depois tem a conversão de Paulo, até o final você tem as 3 viagens missionárias de Paulo, e ali vai inserir nas cartas das igrejas, você vai entender. Chega em Apocalipse, é óbvio, tem as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, não é assim? Irmãos, por que Deus quer nos ensinar isso? Vida cristã não é religião. A vida cristã não é uma coisa que eu agrego para mim e falo assim, agora vai ser assim. Eu vou perguntar para os irmãos, tirando
um período, né, da Idade Média, ou os radicais islamitas. Qual religião no mundo que fala assim, olha, mate o seu próximo, extermine o seu inimigo, né? Espanque a sua esposa, né? Mande seus filhos embora, né? Se você vê alguém na rua, põe fogo. Tem alguma religião que fala assim, irmãos? Tirando esses? Não tem. Não tem não, né? Então, se você pensar bem, o que eles falam no mundo aí, toda religião é tudo igual. Nesse parâmetro é tudo igual, né? Eles falam daquilo que é importante. Olha, você tem que amar seu próximo. Os bons estão entendendo? Mas quando nós falamos de Jesus, é acima das religiões. Eu não tive tempo, eu ia até cantar aquele cântico depois, né? Acima das religiões. Então nós, os cristãos, estamos acima das religiões. Nós podemos até ter uma vida religiosa, que é muito fácil, obedecer todas essas coisas que estão aí. Mas quando nós falamos de Jesus, é muito mais alto, é muito mais profundo. E eu quero parar realmente nesse detalhe que quando nós estudamos nos lares, esse assunto estava bem mais raleado, mas eu quero pegar assim, bem detalhadamente, 7 pontos interessantes na vida do Senhor Jesus. E depois até que vai desde o seu nascimento até a sua morte. E da ressurreição até a descida do Espírito Santo, nós vamos descobrir outros 7 pontos também. Mas eu quero ficar apenas com esses primeiros 7 pontos, com a graça do Senhor, para a gente nos ajudar. Porque quando nós falamos assim, eu sou cristão, isso é muito mais alto. Normalmente no mundo aí fora, nós acostumamos com esse nosso mundo acadêmico, quando pergunta quem você é, normalmente você diz quem você faz, o que você faz, né? O que você é? Eu sou engenheiro, sou médico. Né? A gente acostumou-se nós dizer o que somos pelo aquilo que fazemos. Mas quando você pode dizer assim, eu sou servo do Senhor Jesus, sou cristão, é muito mais alto. Nós não estamos tratando de religião, nós não estamos tratando de nenhuma ideologia barata, não. Por isso que o Senhor Jesus, ele veio no ápice do seu momento, ele veio num momento assim, tão importante na história da humanidade, para marcar todo um diferencial da vida. Eu sei que nos lares não deu para a gente poder entrar muito detalhadamente com isso, né? Mas foi bom para a gente poder ver o que os irmãos estavam pensando a respeito. E cristianismo é uma coisa muito séria. Ser cristão é muito sério. Ser cristão é muito profundo isso para nós. E é muito maravilhoso também. Porque quando o Senhor Jesus veio, ele veio no auge da religião judaica, onde ela era a mais proeminente de sua época. E o Senhor Jesus tomou um caminho totalmente ao contrário. Ele nos chama um povo para ser. Ele fala, esta é a minha igreja. Esta é a minha igreja. Né? E aí eu quero andar com os irmãos nesses textos, nas escrituras, né? Para a gente poder entender um pouco. E talvez você pode pensar assim, a primeira coisa que nós percebemos na vida de Jesus foi o nascimento, né? Está lá no Evangelho de João, vamos ler Mateus 1, 21, né? Mateus 1, 21 até o 23. Eu quero realmente nessa manhã que os irmãos saiam daqui desafiados a realmente ter compromisso com o Senhor na sua palavra, poder aprender do Senhor mesmo, né? E Mateus 1, 21. E dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora falado pelo profeta, dizendo, eis a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, olha que interessante isso. O Senhor Jesus, na sua encarnação, não era uma criança qualquer. Ele não era uma criança qualquer. Ele era o próprio Deus encarnado, se tornando ali um menino, naquele lugar simples, como havia predito os profetas. Mas ali na primeira aparição de Jesus, é interessante isso, né? A lei da primeira menção. Quando o Senhor Jesus agora é introduzido no mundo, a salvação já veio.
testemunho está lá, né? Apareceu um senhor lá de idade, viu Simeão, chamado Simeão, ele viu a Jesus e falou assim, olha, agora eu posso dormir em paz. Os meus olhos viram a salvação. Irmãos, não é profundo isso? Como é que uma pessoa pode chegar em uma manjedoura, ver um menino, né? Ver uma criança lá e perceber ali está o meu Salvador, o meu Senhor, né? O Senhor Jesus nem teve tempo de fazer apelo para ele, né? Era um bebê ali. Mas olha para você ver o que é revelação. Aquele senhor, ele viu a Jesus ali e falou assim, olha, eu posso morrer em paz, meus olhos viram a salvação. Talvez aquele senhor deve ter falado assim, Senhor, que o Senhor alcance os meus netos que vivam lá nessa região, os meus bisnetos, que o Senhor possa ir de encontro aos meus parentes para que sejam salvos. Mas não há dúvida que essa pessoa que teve essa declaração tão pública ali, né, ele recebeu a salvação do Senhor. Porque o Senhor o salvou ali. O que é revelação, meus irmãos? Quando você vê o Senhor. Isso é salvação. Nós precisamos ver o Senhor de maneira tão singular, de maneira tão distinta na vida de cada um de nós. Nós precisamos ver o Senhor. Se você não vê o Senhor, você vai ser alguém que anda com a multidão, mas não vê o Senhor completamente. E era apenas um menino. E não somente isso, acho que é interessante, nós vamos ver aqui nesses pontos que eu tirei. Como é que o Senhor Jesus marca? Irmãos, a vida do Senhor Jesus marcou até o calendário que nós temos hoje. Interessante, né? Um monge no 6º século lá, chamado Dionísio, ele criou um calendário, estava criando um calendário, ele falou assim, olha, eu preciso fazer um calendário, tem que ser uma pessoa importante. Ele colocou lá, a partir do ano do nascimento de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Marcou a história. Quer o mundo aceite ou não, o nosso calendário existe, porque veio Deus no mundo. E as outras nações que têm os outros calendários, tá? Existem muitos outros calendários, não é o detalhe dos irmãos tentar entender agora, mas tem muitos, pelo menos uns 4 ou 5 que eu sei que existem, que são as datas do ano novo, mas esse é o mais importante, porque esse atingiu toda a parte aqui do Ocidente. Marcou ou não marcou? Onde quer que você vá, a gente sabe que essas datas são referentes ao nosso calendário de Jesus. Depois um Papa, Gregório XIII, ele realmente, vai ser assim, pronto. Ele bateu o martelo, vai ser assim. É no ano do nascimento do Senhor Jesus, vamos começar a contar os anos. Até o Senhor Jesus não aparecer, contava pela lua, pelo sol, pelas estações do ano, mas Jesus é um marco, ele é um marco da história. Quer você aceite ou não, esse ano você vai ficar um ano mais velho. Por causa desse calendário. Não adianta você tentar olhar outro sistema para você tentar ficar mais... Não, é esse mesmo. Até os judeus que têm uma data um pouquinho diferente, eles sabem que o Senhor Jesus é aquele que marca todo esse momento da sua própria vida. Os irmãos podem entender como é que é significativo ser cristão? Porque a minha vida agora está datada por alguém que é o Senhor do universo. Eu não sou regido pelos astros, nem pela lua, pelas estrelas, né? É engraçado, tem gente que quer até horóscopo, né? Nada disso. É o Senhor que é o regente da minha vida maior. Não é maravilhoso isso? Eu tenho um regente da minha vida. Embora ele é Senhor do sol, da lua e das estrelas e das estações do ano, mas o meu regente é o Senhor. Louvado seja Deus por isso. É diferente, irmão, da reunião, das religiões. Depois nós temos o momento da infância de Jesus. Eu acho muito peculiar essa passagem, né? Está lá em Lucas 2, 40. Eu vou ler alguns textos que nós já fizemos esse exercício nos sábados, né, irmãos? E Lucas 2, 40 até o 52. Vou... Pode? Pode. 40 até o 52. Economizar minha voz aqui.
Irmãos, olha que passagem tão singular, né? Os irmãos sabem que o Senhor Jesus, ele foi provado na Páscoa, né? Quando ele era criança, e também numa situação de Páscoa, ele foi interrogado para ser morto e crucificado. Para você ver, né? Isso não é coincidência, é porque tinha que ser assim, né? Era no momento da Páscoa no qual Jesus foi crucificado. Mas olha, crescia um menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ele era um jovem, ele tinha encargo. Imagina um pai, um filho desaparecer 12 horas, né? A gente fica complicado, não fica? 24 horas, mais 3 dias. Eles deviam estar muito aflitos. Olha o coração desses pais, né? Não, meu filho sumiu em Jerusalém, né? E ninguém andava com carteira de identidade lá, com documento. Mas quando eles voltaram, Jesus estava lá no mesmo lugar onde eles haviam deixado o Senhor Jesus. Agora, quem passa por um interrogatório de 3 dias, o que havia nesse menino de tão singular? Porque isso era como se fosse assim, para quem está estudando, sabe o que é isso? É uma banca examinadora, né? Quando você vai fazer colação de grau, essa coisa formando, você passa na banca e você tem sua tese lá e você vai ser examinado. Mas o Senhor Jesus foi examinado por 3 dias. E eles perguntando tudo a respeito do Pai. E o Senhor Jesus, ele respondeu, porque de alguma forma ele aprendeu com seus pais. José era um pai ali que ele ensinava o filho as escrituras, de tal maneira que o Senhor Jesus pôde ir lá e também transmitir para aquelas pessoas que estavam ali, perguntando a respeito de todas as coisas, o Senhor Jesus respondia uma a uma. Isso aqui é interessante, olha que menino diferente. Eu acho que isso é um encargo para quem é pai de criança, né? Meninos pequenos, ainda em tenra idade, de poder ensinar os meninos. Eu lembro muito daquela situação de Samuel. O Samuel, quando ele foi para a casa de Eli, pequenininho, ele ficou ali até ser consolidado na palavra de Deus, para ele começar o seu ministério. Irmãos, nós sabemos muito pouco da história de Jesus, de 12 aos 30 anos. Mas com certeza, didaticamente, ele aprendeu muita coisa com seus pais e na vida, no vivenciar ali, naquela região ali. É importante isso, irmão, quando nós estamos percebendo como é importante você poder responder àquele que te pede conta a respeito da sua fé. Os irmãos estão entendendo? Um menino pode dar conta. Talvez alguns de nós aqui responder acerca da nossa fé vão ficar tão embaralhados e falar assim, não sei não, pergunta os irmãos lá e eu vou lá no culto lá, não é? Mas será que você seria capaz de dar conta a respeito da sua fé? Se você for interrogado, você daria conta de falar a respeito do seu Salvador, do seu Deus, do seu Senhor? Ou você vai ficar ser apanhado de surpresa? Não, eu só sei que está na Bíblia. A gente fala assim, né? Só sei que está lá, hein? Mas eu não sei nem onde que está. Não é assim? Então ele é o nosso modelo. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Sabe por quê? Para quem pedir conta, você ter condição de responder. O mundo está muito confuso aí. Muito confuso. E esse menino é um modelo para nós. Né? E é interessante que quem fala disso lá no futuro, João vai falar sobre isso. Então, é na tenra idade mesmo. E essa idade de menino nós podemos considerar também aquele que está nascendo de novo. Aquele que é novo nascido no Senhor, que nasceu de novo, e está começando a caminhada cristã, também tem que ser como o Senhor Jesus. Não, quando eu ficar velho eu aprendo as escrituras. Vai esperando ficar velho. Aí sua mente está cansada, não tem condição de captar nada, né? Agora, se você já é velho, cronologicamente, não tem problema. Se você é nova criatura, você ainda é novo no Senhor. E você pode começar a aprender do Senhor. Depois tem um fato, vamos andar um pouco mais, né? Aqui começa a parte do batismo e o ministério de Jesus. Irmãos, olha interessante isso. Está em Lucas 1, 21 e 23. O batismo não é para frente, né? Mais adiante, deixa eu colocar aqui para os irmãos. 3, 21.
3, 21 a 23. Esse foi um dos assuntos muito interessantes que nós tocamos nos lares também. Eu quero trazer uma nota importante aqui, né? E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus foi, no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corporal, em uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando iniciou o seu ministério. Ele era, como dizia, o filho de José, filho de Eli. Aí fala da genealogia de Jesus. Irmãos, qual que era a marca da nacionalidade dos judeus? Qual que era a marca? A circuncisão, não é? Agora, quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, alguma vez ele falou de circuncisão? Não falou. Por que ele queria trazer uma marca diferente? Porque ele dizia o seguinte: a minha nação não é uma nação de segmento judaico, nenhum segmento. A minha nação é celestial. Por isso foi importante que ele fosse batizado. Não que ele tivesse pecado, mas para mostrar assim: aqueles que hão de pertencer em mim. A marca desta nova raça é o batismo. A identificação pública dessa nova raça é o batismo. Por isso que o batismo é importante, né? Eu e João Marcos, a gente trabalha há muitos anos com esses novos convertidos, com os novos convertidos ao batismo. É muito importante. Se Jesus não tivesse sido batizado ali, talvez até hoje nós teríamos alguma dificuldade. E não poucos crentes estariam se circuncidando aí. Nós não temos nada a ver com o judaísmo cristão. Nós somos uma nova raça, nascida do alto. Por isso que Jesus marcou, da agora em diante, aqueles que vão professar o meu nome, a marca dessa identidade é batismo. Olha como é que isso é tremendo para nós. Por que algumas nações eles aceitam bem o Senhor Jesus, mas eles têm dificuldade quanto ao batismo? Porque eles não querem se desvincular da nação na qual eles são oriundos. Por isso que quando Jesus agora, mais publicamente Paulo, ele fala assim que não há judeu, não há servo, não há livre, não há cítara, não há ninguém mais, não há escravo, mas todos são um só em Cristo. Está vendo? Então, quando nós íamos para Cristo, através do batismo, ainda que você seja de nobre nascimento, né? Tenha sangue azul, como o meu, assim. Não, né? Ainda que você seja uma pessoa nobre. Sabe por que te faz nobre? Porque você é nascido de novo. Então, na igreja do Senhor, não tem, mas eu sou de origem europeia, eu sou melhor que os irmãos, meu sobrenome é muito, muito chique, maravilhoso, até difícil de escrever. Irmãos, para o Senhor não faz diferença nenhuma. A grande diferença é que você foi inserido agora numa nova raça, um novo povo. Eu sei que a religião ainda faz divisões, infelizmente. A religião ainda faz escala, esse irmão é mais precioso que o outro, aquele lá é melhorzinho. Irmão, mas em Cristo somos um só povo, uma só raça. E foi feito isso no batismo do Senhor Jesus. Se o Senhor do universo, aquele que é dono de todas as coisas, ele passou por isso e introduziu agora um novo caminhar, uma nova maneira, através do batismo, e dizendo que Paulo agora esclarece isso muito bem às igrejas, porque quando Paulo escreve às igrejas, havia as igrejas, entre aspas, elites, igrejas muito nobres naquela época lá, pessoas nobres lá, né? E Paulo ainda fala assim que não são de nobre nascimento, são chamados, né? Não são muitos nobres segundo a carne, mas Deus escolheu. Isso aqui é maravilhoso, né? Então, irmãos, quando você passou pelas águas, assim como eu e muitos demais irmãos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E não há nenhuma diferença entre nós. Nós somos um em Cristo Jesus. Não é? Então, existe uma palavra no Antigo Testamento chamava opróbio, né? A vergonha. A vergonha. Quando o Senhor nos salva, Ele nos tirou toda a vergonha. Um opróbio foi retirado de nós. E nós somos uma só família. É difícil para nós entendermos isso. Porque nós somos ainda cheios de particularidades.
mas o Senhor marcou. Esse é um momento importante. E aqueles que o seguiam passavam pelas águas. Então a minha credencial agora é que eu sou nascido de novo, porque eu criei o Senhor Jesus, passei pelas águas. Essa é a minha credencial. Talvez para um judeu seria muito difícil para ele passar pelas águas. Ele teria muita dificuldade, mas muitos passaram. Registros históricos contam que muitos judeus passaram pelas águas naqueles dias. Depois, em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 3, 3.000 passaram pelas águas. Judeus passaram pelas águas. Circuncidados. Eles entendiam que eles eram agora uma raça eleita. Ele era um povo escolhido, um povo diferente. Não é uma religião. Não é um lugar que você se agrega e faz uma carteirinha de membro e agora eu estou lá e estou bacana. Não, é porque existe algo por detrás dessa verdade que é o novo nascimento, o batismo e o passar pelas águas. O outro ponto, também de grande importância, é a tentação de Jesus, né? Que está lá em Lucas 4. Queria pedir um irmão para ler para mim, porque senão a voz está acabando aqui, o limite da voz está acabando. Pode. 4 de 1 a 14. Amém. Que aqui está interessante para nós, irmãos. Olha como é que, olha a sequência desses fatos que nós estamos narrando aqui. O Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua infância, o seu batismo, o início do ministério. E por detrás daquilo ali, o inimigo tentando destruir, desconstruir toda essa verdade que estava sendo colocada ali. Quando Jesus era pequeno, ele também foi perseguido. Você lembra que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Herodes mandou matar todas as crianças. Ele foi perseguido o tempo todo. Aí eles vão para o Egito lá, até que Herodes seja morto. O tetrarca ele morre. A primeira coisa, quando nós como filhos de Deus, que nós somos, que vem a afronta, é relacionada à minha e à sua identidade. O que vem na nossa cabeça quando vem uma dificuldade de tribulação? Puxa vida, nem parece que eu sou filho de Deus. Aliás, isso virou até um chavão, né, no Brasil, né, na língua portuguesa. Eu também sou filho de Deus, né? Também sou filho de Deus. Graças a Deus, nós somos filhos de Deus. Mas quando vem uma dificuldade para nós, se essa dúvida vier no seu coração, irmão, não deixe, porque é o inimigo. O inimigo fala assim: você não é crente? Por que você está passando por essa situação? Você não é crente, por que sua vida está assim? Sabe para quê? A maneira do inimigo, ele tem realmente assim, por usurpação,
matar, roubar e destruir mesmo. Mas ele não vai ficar satisfeito se ele apenas matar um filho de Deus. A maior satisfação dele é quando um filho de Deus fala que Deus não é o seu pai. Os irmãos entendem isso? Quando um cristão fala assim, não quero mais saber de Deus. Eu não sou filho de Deus. Isso é que o inimigo, ele solta mais foguete do que simplesmente, né, que Deus nos livre e guarde, receber uma bala perdida aí em qualquer lugar. E isso, a morte do santo, ele não tem muito prazer nisso. Mas quando um cristão passa em tribulação e fala assim, não, Deus, não é possível, né? Deus nem existe, né? E muitas vezes a gente tem que pôr a mão na boca, Senhor. Não deixe, de maneira nenhuma, nada nesse mundo. Olha interessante, talvez são os mais próximos às que falam, né? Estou lembrando aqui da mulher de Jó, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Não é assim? Irmãos, quantas vezes vem pensamento nas cabeças, será que eu sou filho de Deus mesmo? Né? E você é filho de Deus. E graças a Deus, quando vier, não, eu sou filho de Deus. Ainda que a minha dificuldade seja assim, terrível, ainda que os olhos das pessoas possam dizer, esse não pode ser crente não tem condição. Somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Essa filiação não pode ser de maneira nenhuma denegrida do seu coração, de maneira nenhuma ela pode ser ofuscada, né? Não pode apagar isso. Você é filho de Deus. Irmãos, isso é muito importante. É muito importante. Porque esse senso, né? João, eu vou citar lá, João, ele fala assim que vede grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E o nosso espírito clama, Abba, Pai. Mas a minha situação, você é filho de Deus. Deus está tratando com você, está te disciplinando, está te ensinando, está te levando para pisar o lagar, às vezes, para produzir o bom vinho, mas você é filho de Deus. Quem é pai sabe o que é isso. E quem é filho e reconhece o pai, sabe o que é isso. Não é? Essa filiação é importante, irmãos. E por isso que quando reunimos para celebrações específicas, principalmente no Partir do Pão, você não pode vir de lá para cá da sua casa, nessa dúvida, sou filho de Deus, não sou, será que vai ser, minha situação está ruim, não sei o quê, não, irmãos. Quando contemplar, obrigado, meu nome está escrito no livro da vida, e não vai ser apagado, né? A tinta do Senhor não se apaga. Mas aí, não interessa, você pode falar com o inimigo, não interessa, eu sou filho de Deus, dou muito trabalho para meu pai, mas sou filho de Deus. Não é importante isso, irmãos? Porque o inimigo ele vai trabalhar, muitas vezes, para tentar desconstruir verdades eternas que ele tem colocado no nosso coração. E não serão poucas. Então ele tentou na sua identidade, ele tentou no poder e também no seu físico. Transforma essas pedras em pães, né? Pula daqui de cima. Você não é poderoso? Pula daqui de cima. Os anjos vão dar ordem de respeito, você não tem autoridade? Mas graças a Deus, irmão, o Senhor nos deu autoridade. A igreja do Senhor, ela é imbuída de autoridade. Os irmãos, não é um assunto agora, mas uma hora eu vou compartilhar com os irmãos a autoridade que Deus deu à sua igreja. Às vezes a gente acha assim, a igreja, irmãos, a igreja tem autoridade. A autoridade da igreja é tremenda. Porque o Senhor é o cabeça da igreja. Por isso que a igreja tem autoridade. E o inimigo vai tentar, isso aí, esse povinho aí, fica cantando, batendo palma, fica aí, domingo de manhã, carregando a Bíblia do braço, né? Ainda carregam a minha, né? Eles vão carregando agora tablet, né? E celular debaixo do braço. Não, irmãos, existe autoridade. Há anjos do Senhor aqui ao redor. E nada acontece sem a permissão do Senhor. A autoridade da igreja é tremenda. A autoridade da igreja, ela é tremenda. Vem recurso e socorro de onde você não espera, vem recurso e socorro na vida da igreja. Por isso que é importante estar debaixo da cobertura da igreja. Porque sempre vem recurso e vem socorro. O próximo, a transfiguração. Esse é um assunto assim. Esse assunto, ele marcou, principalmente para aquelas 3 testemunhas ali.
Pedro, Tiago e João. Marcou a vida daqueles apóstolos ali, né? Principalmente a vida de Pedro, né? Depois de Tiago, depois de João. Porque Pedro era um judeu de natureza, de sangue. Tiago e João era chamado filhos do trovão, né? E agora tem aquele encontro maravilhoso ali, aquele encontro nos ares ali, onde a transfiguração, né? Aí algum irmão pode ler para mim? Eu estou abusando dos irmãos, porque realmente ler para mim tá... Lucas 9, 28 a 35. É, 9, 28 e 35. Amém. Esse meu filho, a ele dai atenção. Irmãos, você sabe o que significava aquilo ali? Até para nós cristãos, né? Eu acho interessante que se o Senhor Jesus tivesse marcado aquele dia ali, o nosso evangelho hoje, ele ia ser pautado em leis e profecia. Porque são duas colunas importantíssimas. Então, para o aprendizado daquelas pessoas ali, né? Era um momento assim, puxa vida, agora nós temos tudo, vamos pautar aquilo ali. Mas, graças a Deus falou assim, olha, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Estava naquela reunião ali, os dois maiores conselheiros do Antigo Testamento. Moisés, né? Moisés, ele foi um grande líder, um grande governador. Através de Moisés foi instituída a lei. São mais de 600, irmãos. Não só 10 mandamentos são. Foi instituída a lei. E Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. Irmãos, você já pensou? Se nós tivéssemos trago o Evangelho, a lei debaixo do braço, e o profeta vai dizer, como é que seria a vida um pouco confuso? Né? Todo dia nós teríamos que voltar para todo o regime da lei, nós teríamos que sacrificar, nós teríamos que fazer uma série de penitências, de oblações, uma série de coisas que não condiz com o novo. Embora essas coisas são acessórios, essas coisas são estruturas, mas não é o conteúdo. O conteúdo é o Senhor Jesus. O conteúdo, o cerne da vida cristã, não é eu buscar preceitos da lei para obedecer, nem profecias para me guiar. É o Senhor Jesus. Embora Deus pode usar um profeta, embora Deus pode usar preceitos da lei, mas eu não me guio por isso. Eu me guio pelo Senhor, que é o meu cabeça. Né? Em Hebreus capítulo 1, diz assim, havendo Deus falado a nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então Deus falou mesmo pelos profetas, Deus falou por meio de Moisés, mas nesses últimos dias, Deus tem falado pelo seu Filho. Porque a lei era impossível. A lei é boa, mas não torna o homem bom. A lei é santa, mas não santifica o homem. A lei é justa, mas não justifica o homem. Então nós precisávamos de alguém que fosse todo o cumprimento da lei, toda a justificação da lei. Por isso que a Bíblia fala que nós somos justificados, pois com Deus, né? Justificado pela fé, temos paz com Deus. Quem foi capaz de cumprir toda a lei? O Senhor Jesus. Quem foi capaz de cumprir todos os profetas? O Senhor Jesus.
Então o livro de Hebreus fala que o Senhor Jesus é superior à lei e aos profetas. O que Deus estava tentando trazer para nós? Por que a vida cristã ela tem um cerne diferente? A centralidade da vida cristã é Cristo. A centralidade da vida cristã é a pessoa do Senhor Jesus. Podemos ter toda a estrutura maravilhosa, mas o cerne é Cristo. Quando os meninos estão tocando ali, a centralidade não é eles, é Cristo. Eu estou falando aqui, a centralidade não é eu, é Cristo. Os irmãos entendem? São apenas estruturas. As estruturas podem ser deixadas. Não sei se você percebe aqui, até mesmo nos cânticos, uma nova geração está surgindo ali, né? O caçulo do Juninho já está aprendendo a tocar, né? Daqui a pouco o Lucas, outro ministério, e vai saindo e vai vindo. Por quê? São estruturas, as estruturas podem ser tiradas, mas o Senhor Jesus permanece para sempre. Louvado seja Deus por isso, não é? Por isso que é importante, irmãos, nós estamos centralizados na pessoa do Senhor Jesus. Ninguém tem cadeira fixa, nós somos estruturas, nas quais o Senhor pode remover, para que estabeleça outra, para que ele seja visto. Os irmãos podem entender isso? Pedro, se Jesus fala assim, nossa Pedro, você tem uma ideia maravilhosa, você é um cara fantástico, né? Vamos fazer tendas mesmo. Pedro iria pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ia instituir alguns assuntos da lei. Que os irmãos sabem que em Atos dos Apóstolos ele cometeu algumas coisas concernentes à lei lá. Querendo viver como judeu, e em algum momento ele já estava liberto dessa questão do jugo da lei. Os irmãos entendem? Então agora, o Senhor Jesus, ele é a centralidade. Quando estamos aqui, o Senhor é o centro. O canal é o centro. Então eu preciso estar de maneira tal que meu irmão possa ver Jesus. E cada um de nós nos portarmos de maneira para que Cristo seja visto. Os irmãos entendem isso? Isso é a igreja. Quando o Senhor Jesus ele é visto, ele é encabeçado. Vamos seguir adiante. Depois desse momento, nós temos o momento da ceia do Senhor. Um outro marco. Olha, quando Pedro vai pegar o evangelho agora, aos da sua casa, talvez por isso que eu citei Pedro, porque Pedro pegou o evangelho para os da sua casa, para os judeus. E os judeus pensavam assim, ô Pedro, como é que eu vou fazer agora? E os sábados e tal, Pedro, o que é isso? Aí Pedro tinha sempre alguma coisa da vida para mostrar para aquelas pessoas lá. Não foi muito fácil, irmãos, desconstruir algo numa pessoa, numa nação, numa tribo, num ser humano, é muito difícil. Não se desconstrói facilmente, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem isso. Quantas construções tem em nós que ainda não foram, o Senhor não chegou com essa britadeira, não derrubou. A gente fala assim, eu sou assim mesmo, algumas coisas, né? Ah, mas nisso eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Aí você imagina os judeus que crescem ali dentro de uma comunidade de ensinos e vindo e falando das maravilhas do poder de Deus. Pedro agora vem falar que o Senhor Jesus é o centro do universo, ele é o cabeça da igreja, por causa dele nós somos perdoados os nossos pecados. E judeu, puxa vida, talvez tinha até um judeu com ovelhinha debaixo do braço tentando levar para o templo para oferecer, né? Escuta Pedro dizendo que Jesus é o cordeiro que desceu do céu. Você já imaginou isso, irmão? Pedro pregando, o cara, ô minha ovelha aqui. Não, é Jesus que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É difícil construir, né? Por isso que salvação, o outro aspecto é o Espírito Santo de Deus. É que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Para desconstruir tudo em nós que a gente trouxe, né? Tem muitos cristãos ainda bem chegados no catolicismo. Não desconstruiu ainda. Interessante isso, né? Mas é importante que o Espírito Santo faça essa obra em nossos corações. Vamos passar para a ceia. Lucas 22, 14. Então, aqui é o sexto ponto. Eu falei que eu ia tirar 7, meus irmãos. 22, 14 a 20.
Irmãos, essa passagem é um outro marco na vida cristã. O que o Senhor Jesus, quando ele estava estabelecendo, o Senhor Jesus é interessante. Quando ele na sua infância e primeira parte da juventude, creio eu, ele até, antes de começar o ministério, ele até participou lá de todos os calendários. Aliás, o povo judeu, depois, irmãos, pode ter até um calendário. Irmãos, tem festa pra caramba. Né? São 7 festas, mas cada festa dura 7 dias, 7 semanas. A hora do negócio é quente lá. Tem festas colheitas, tem festas cruzadas, mistas, das trombetas. E eles celebram com continuidade. Alguém quiser, depois posso passar para vocês. O Senhor Jesus, com certeza, os seus 3 anos, até interar o seu ministério, ele participou dessas festas. Com certeza. Mas, agora, quando o Senhor Jesus, no seu ministério, para aqueles que são seus discípulos, ele está estabelecendo uma coisa nova. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele estava quebrando toda a tradição judaica ali naquele momento. Ele quebrou a tradição. Olha, Jesus estava dizendo assim para aquele povo: ó, o nosso povo, eu também sou judeu, nós comemos ervas amargas e comemos o cordeiro. Tudo bem. Mas a igreja participa do pão e do vinho. O Senhor Jesus, ele partiu aquele momento. Eles estavam comendo, irmãos. Era uma refeição normal. Era a Páscoa dos judeus, né? Então tinha alguma coisa lá, naquele cenáculo, lá no lugar lá, né? Se na casa do Simão, certo? Do leproso. Certo, Simão, o leproso, né? E estava tudo pronto lá. Creio, devia ter ervas amargas, devia ter um cordeiro lá. Mas o Senhor pegou o povo e falou: olha, o que vocês viram até agora, isso é tradição. É a religião. A religião na qual nós somos inseridos. O que eu estou partindo do meu povo agora é o pão, o vinho. Esta é a ceia. Isto fala de mim. Não fala das tradições. Porque quando o povo comia o cordeiro e bebia a comida velha das amargas, até nos dias de Jesus, vocês estavam lembrando do livramento que Deus trouxe lá 437 anos depois, que a Bíblia fala que Deus desceu para livrar o povo através de Moisés, né? 437 anos. Então eles lembraram assim: vamos celebrar a Páscoa e tal, e eles tinham outras festas lá também. Vocês falaram assim: gente, nós celebramos Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Muito interessante. Nós celebramos aquilo que nos dá esperança. Nós não celebramos o passado. A Páscoa celebra o passado. Não é assim? Vamos comer o cordeiro, porque lá atrás, né, Deus desceu e livrou o povo do cativeiro depois de 437 anos. Nós celebramos a Páscoa, porque o nosso cordeiro foi morto, mas vai voltar. Não é para isso que ele faz isso? Olha, todas as vezes que vocês comerem em minha memória, se tivesse falado só isso, mas por que ele fala mais no texto lá? Até que eu? Então não está olhando para frente, irmãos? Nós partimos do marco onde o Senhor Jesus, o nosso cordeiro, foi imolado. O Senhor fala assim: não, come olhando para trás. Nós comemos olhando para frente. Ora vem, Senhor Jesus. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo assim: nós cremos que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós cremos que Ele virá nas nuvens. Nós cremos que nós estaremos reinando juntamente com Ele. Irmãos, essa festa não é maior? Não é? Nós somos pessoas ligadas a muita data. Gente, como a gente marca, mas a gente fica doido para chegar o dia. Não fica, não fica. Você vai viajar dia tal, dia 30. Ai, mas você fica ansioso demais para esse dia chegar. Não é assim? Aí o Senhor Jesus, Ele mesmo fala: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Eu vou outra palavra aqui. Ele fala: até que venha o Rei. Irmãos, o Senhor Jesus tem grande expectativa também de comer conosco essa Páscoa. Há um homem assentado na glória, a destra na majestade nas alturas,
o líder de igreja fala isso, o sumo sacerdote da nossa confissão, ele também está ansioso em ceiar conosco naquele dia. Sabe que ele nasceu, Pai? Está na hora. Está na hora. Vamos arrebatar aqueles que são seus. Vamos ter esse encontro. Agora, infelizmente, nós ficou, Senhor, está na hora, não dá para esperar a semana que vem, não, porque tem alguns compromissos sérios aqui para tratar. Sabe que a gente pensa assim? A gente não verbaliza isso, mas nós passamos difícil, né? Então, quando a gente vem para a ceia do Senhor, diz assim, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai vir, e não vai demorar, né? Esse canto que nós cantamos aí, né? Esse cântico, esse clamor, né? Esse cântico sobre desde Betânia, quando nos deixamos. Irmãos, nessa mesma noite, por que eu separei essa sessão como única? Porque na mesma noite o Senhor caiu no Getsemane. Na mesma noite. Do capítulo 13 de João até 18 foi um evento só. E ele agora foi examinado novamente pelos sacerdotes, né? Ele foi levado para cá, para lá à noite, aquela confusão toda lá. Provavelmente numa quarta-feira. 3 dias sendo examinados. Sendo examinado aqui, ali e tal. Olha para você ver, irmãos, os mesmos 3 dias que ele foi sendo aguído lá, quando ele era um menino, com 12 anos, e agora ele é preso ali no Getsemane, e vai para um lugar e é falado para outro, manda para César, manda para Pilatos. Aí os sacerdotes, aquela reunião, aquela inquisição sobre nosso Senhor, falando sobre ele. Irmãos, não é profundo isso? O mesmo exame. E era na Páscoa também. Então tem que soltar um segundo a lei para celebrar a Páscoa. Mas o Senhor Jesus já tinha preparado aqueles que são seus ali, com muitas orientações. Quando os irmãos leem João, do 13 até o 18, vocês vão ver lá a menção do Espírito Santo, ou ajudador, ou consolador, que estaria conosco. E graças a Deus por isso. Nós não ficamos no deserto sozinhos. O Espírito Santo está conosco. E o último ponto é a crucificação. É muito singular a crucificação do Senhor Jesus. E lá, nós vamos... interessante, a gente... Como eu gosto muito de aprender as coisas assim, sempre fazendo assim uma organização. O Senhor Jesus, quando ele estava crucificado, ele falou 7 frases interessantes na cruz. 7 frases. E o encargo do Senhor Jesus, ele se dando ali. Eu vou apenas citar, né? Porque a gente está bem... Eu quero ser fiel no meu tempo aqui. Quando o Senhor Jesus, ele está preso ali na cruz, né? Antes de enfiar a lâmina nele, né? O cientista fala que ele teve uma hematidrólise, né? Saiu sangue e água da sua esquerda aqui, né? Isso aí, irmãos, quando acontece isso, a pessoa morre mesmo, tá? Se você perder sangue e água, você morre. Tem alguém que estuda medicina e sabe disso, né? Acontece, nós chamamos de falência hemodinâmica do sistema. Para coração, fígado, rins, trato gastrointestinal, pele, músculos e ossos. Acabou. E é rápido. 90 minutos. O Senhor Jesus ficou 3 horas, né? Ali, pendurado. Então vamos lá. Quando o Senhor Jesus estava preso, a primeira frase que ele falou assim, olha, tenho sede. João 19, 28. Ele estava com sede ali, porque ele carregou a cruz sozinho. E ele foi escarnecido ali durante aquele caminho. A cruz era pesada mesmo, né? Aquela madeira era muito pesada. Já tinha sido açoitado. E agora carregando sua cruz. Ele diz, tenho sede. Estou falando do seu sofrimento. Vocês acham assim, sofreu. Ele sofreu na sua carne. Isaías não pode nos dar toda essa base, 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas a religião fica no sofrimento. Que também tem o seu lado bastante significativo. A segunda palavra do Senhor Jesus. Eu misturei aqui porque eu estava vendo, né? Mas a ordem, depois eu passo para os irmãos. Ele diz assim, o Senhor Jesus preso, ele fala, tenho sede. Alguém pega um caniço, né? Com vinagre. Na verdade, o vinagre era uma espécie de vinagre cinza no Antigo Testamento, naqueles dias lá, também tinha fins medicinais, viu, irmãos? Interessante, né?
as cinzas aspergidas sobre o imundo, purifica contra a carne, é isso? E vinagre também. E agora, Senhor Jesus, agora, aquele vinagre vai dar aquela despertada, né? Tá. Aí quando ele olha para o lado, ele vê lá João e a sua mãe. Aí ele demonstra afeição. Olha, irmãos, a pessoa na cruz demonstra afeição. Ele fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem afeição para conosco. Ele preza de muita afeição para conosco. Ele vê o nosso sofrimento. Ele penetra, né? Na verdade, como diz o Salmo lá, o termo em inglês é sarche, né? Ele dá aquela esquadrinha o nosso ser, né? E quando ele esquadrinha o nosso ser, ele sabe. Aí ele fala assim: mulher, eis aí teu filho. Ele demonstra afeição. Você não é um patinho feio não, irmãos. Você não é o dodói não, né? Você é o queridinho do papai, entre aspas. Ele tem afeição por você. Não deixa o inimigo falar assim: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, nada disso não. Ele tem afeição por você. Porque alguém que estava sofrendo lá, ele pode olhar para o João e a sua mãe, desolado, e diz assim: eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A outra palavra que ele diz, ele lá na cruz, aí ele começa a interceder pelos seus em momento de morte. Ele fala assim: pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Irmãos, já tinha tido aquele diálogo lá daqueles dois discípulos, daqueles dois, o bom ladrão e o mau ladrão, né? Não sei se existe bom e mau ladrão, mas ela está registrada assim: ladrão é ladrão, né? Talvez o ladrão sensato e o insensato ali. Mas ali naquele momento o Senhor Jesus agora fala: pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Irmãos, só quem no leite de morte vai lembrar de perdoar seus amigos, né? Talvez Jesus poderia falar assim: ah, vocês vão ver comigo, eu sou filho de Deus. Vocês vão ver, daqui a pouquinho, tá? Mandar descer uma legião de anjos e acabar com todo mundo. E as pessoas que estavam escarnecendo dele ali, falam: perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Sabe o que significa isso, irmãos? Não precisamos fugir da face de Deus. Seja em circunstância que você tiver, até que você esteja afrontando o próprio Deus, o Senhor fala: perdoa-lhes, não sabe o que faz, né? Nós somos ignorantes, irmãos, em algumas medidas. A ignorância é inerente a todo mundo. Em algumas coisas nós somos ignorantes. O Senhor falou: oh, pai, perdoa, tão ignorante ali nessa área. Eu vou ganhar o coração dele ainda, disse ali, ignorante, né? O Senhor intercede por nós. Porque em algumas coisas nós somos ignorantes. Aí ele fala assim: pai, perdoa, está Lucas 23, 34. Depois tem aquela situação lá: olha, o Senhor mostrando salvação. Olha, irmão, o Senhor mostrou salvação quando ele nasceu. Tá vendo? Mas tem que ligar a escritura. E quando ele está morrendo. Quando ele nasceu, salvou Simeão. Quando ele está morrendo, ele salvou o ladrão. Ele falou com o ladrão assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Irmãos, ele se importou. Lá em tenra idade, sem condição de raciocinar, né? Lá com um bebê, ele manifestou pela sua vida a salvação. E agora na cruz ele manifesta também salvação. Ele fala: hoje mesmo estarás comigo. Não é maravilhoso ouvir isso, irmãos? Alguém que está morrendo, derramando a sua vida, falar: hoje mesmo você vai estar comigo. Aí agora ele vira para o pai. E é interessante que esse diálogo de Jesus ali, né? Ele fala para João, ele fala para o ladrão da cruz, depois ele vai para o pai, né? Ele já tratou no terreno aqui, vai começar lá. Aí ele diz assim: Deus meu, por que me desamparasse? Aí ele estava percebendo o desamparo, uma dor profunda em seu coração, de alguém que aprendeu com o pai, e alguém que é desde o princípio de todas as coisas, alguém que tinha uma harmonia perfeita, né? Alguém que estava lá na criação e fala assim: façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Alguém que é eternamente em comunhão com o Pai. E ali ele moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava carregando sobre ele. Aí Deus agora, ele fala: Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E Deus agora, coração de Deus, nossa, ter ficado ali. A Bíblia fala que teve um silêncio no céu,
e o céu escureceu e teve silêncio no céu. E ele continua o seu diálogo. Isso está em Lucas, viu, irmãos? 27, 46. Depois ele fala de novo. Ele fala Deus, como Criador, né? Elohim, Elohim, Deus, né? Elohim, é Deus Criador. Elohim. Mas agora ele volta para o Pai e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele entrega a sua vida ao Pai. Irmãos, interessante que o Senhor Deus, o autor da vida, a morte, tinha que esperar. A morte estava lá. Esperar ele entregar, não posso levar. Tá vendo? Porque a incompatibilidade, ele é a vida. A morte não tirou o Senhor Jesus, ele entregou. A morte não tinha poder sobre o Senhor Jesus, né? Ao qual, porém, porque era impossível a morte ser detida. Aquele trecho lá em Atos capítulo 2, ao qual, porém, Deus ressuscitou, vencendo os grilhões da morte, por conta era impossível ser ele detido por ela. Irmãos, o Senhor Jesus, se ele não entregasse, ele ficava ali, a morte fala assim: oh meu Deus do céu, não vai descer, né? A morte fala assim: não vai descer. A morte, né, não vai descer. A morte fala assim: oh Deus, não vai entregar não, porque ele é Senhor da vida. Mesmo ele passando por aquela mate hidrólise, não vai morrer. Ele tem que entregar. Está vendo? Então, porque, irmãos, nele é o poder, é o governo sobre todas as coisas. Ele tem um governo sobre todas as coisas. Nós, os seus filhos, podemos estar numa situação mais deplorável que tem. Quem tem o poder de nos tirar é Deus. Somos os teus filhos, propriedade exclusiva dele. Ele é que sabe. Até nós mesmos, se estivermos enfermos, a morte fala assim: oh Deus, seu filho aí, nem vou fazer. Ele fala: não, pode recolher, porque o veículo de chegarmos a Deus, por enquanto, é esse. Mas nós aguardamos aquela, né, a nuvem, né? Nós aguardamos sermos arrebatados pelo Senhor, né? Uma eterna carruagem de fogo, todos nós reunidos, um só povo no Senhor. Mas se isso acontecer de outra maneira, até isso ele precisa autorizar, porque ele é Senhor. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas 23, 43. E uma outra coisa interessante, a última frase que ele diz lá na cruz, ele fala: está consumado. O que está consumado, irmãos? O que está consumado? Irmãos, acabou. Está consumado. Fomos perdoados para sempre. Fomos libertos para sempre. Fomos livres para sempre. O escrito de dívida que estava contra nós, Deus encravou na cruz. Olha, irmãos, isso é maravilhoso, né? Talvez tem que falar assim: não, agora já era, minha vida tem jeito mais não. Irmão, tem jeito sim, porque já está consumado. O Senhor pegou um escrito de dívida, isso aqui eu posso até rasgar, porque não vou precisar mais. Aí o Senhor fez assim, ó: está consumado. O escrito de dívida que estava contra nós, né, está consumado. Acabou, irmãos, não tem mais dívida. O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Não está consumado. Você já agrada a Deus em Cristo Jesus. Cuidado, não vou entrar muito nesse detalhe não. Não é bem assim. De um certo modo é assim, mas do modo certo não é, né? A língua portuguesa dá uns nó na gente, né? Mas de um certo modo, você já está agradado aos olhos do Pai. Deus já te agrada quando te contempla. Do modo certo, temos que aprender uma coisa. Amém, irmãos? Irmãos, é por aqui que vou ficar, né? Ainda tem a segunda parte, onde vai falar da ressurreição. Olha, você vê, o Senhor tem, só para a gente, vocês entenderem quando você está estudando a palavra de Deus. A ressurreição tem aparições. Ele aparece a mulher, as duas mulheres, mas esse aqui a gente pode deixar entre aspas. Mas de fato, ele aparece aos 12. Ele aparece aos 12 no caminho de Emaús. Ele aparece a mais de 500. Depois ele aparece a Tiago. Depois a Paulo. Amém? As aparições do Senhor Jesus também têm significado muito específico quando estudamos a palavra de Deus.
né? Aí depois da descida do Espírito Santo, nós temos mais uma outra sessão de fatos maravilhosos. Então, quero encorajar você, quando ler a Bíblia, não ler apenas linearmente. Tente entender, descobrir, né? Se vocês não tiverem dúvida, pergunta o João sabe mais. Está jogando a responsabilidade para o João, né? Mas para vocês entenderem as Escrituras, não é só ler linearmente, assim. Mas por que é assim? Sabe? Porque Deus quer conquistar o nosso coração. Senhor, que nós possamos ser capturados por Tua palavra. É muito mais do que religião. É uma vida relacional com o Senhor. É uma vida plena. O Senhor disse está consumado. Somos os Seus filhos. O Senhor nos conhece, nós queremos Te conhecer, Senhor. Senhor, então o Senhor nos ajude. Tantos traços religiosos em nós que impede de uma comunhão íntima com o Senhor, de Te conhecer o Senhor na integralidade, Senhor. Então o Senhor ajuda aqui, Senhor. Se tiver alguém nessa manhã que ainda não conheceu o Senhor, que o Espírito Santo possa promover salvação nessa manhã. Se tiver alguém com dúvida quanto à sua identidade, se é ou não é o Teu filho, confirma no Teu coração, Senhor. Senhor, o Senhor é aquele que pode nos dar inspiração quando estamos diante da Tua palavra. Nos ajuda a remir o tempo, Senhor. Que possamos olhar para frente. O Senhor vai vir, Senhor, não vai demorar. A Tua vida é maravilhosa e nós queremos isso. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por causa da pessoa do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o Espírito Santo que habita em nós e nos convence de nosso pecado, convence de nossas ignorâncias, nos convence do nosso proceder. E o Espírito Santo não pare com essa obra. Nós precisamos tanto do Senhor, para o Senhor continuar fazendo isso em nós. Nessa oração da tua igreja, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O irmão que vai dar um anúncio.